O anseio da alma por Deus. Este será o título da nossa sexta lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos estudando a respeito do livro de Salmos. E hoje nós iremos estudar a respeito do Salmo de número 42. E que preciosos ensinamentos este Salmo tem a nos oferecer. São lições muito profundas. Por isso, hoje nós iremos falar a respeito de alma, de algo que vai além daquilo que nós geralmente deixamos transparecer. Nós vamos falar da profundidade da alma da pessoa que teme ao Senhor e do que nós podemos enfrentar na nossa vida, porque como seres humanos, às vezes nós não estamos tão bem. Como isso afeta o nosso relacionamento com Deus? É uma das questões que a lição de hoje irá abordar. Então, esta aula está programada para o próximo domingo, dia 7 de maio, e nós teremos como texto principal Salmo de número 42, verso 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. No resumo da lição, a nossa alma suspira por Deus. Sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. E como objetivos da lição de hoje, nós temos os seguintes. Primeiro, compreender que a alma humana suspira por Deus. Segundo, mostrar as características da alma que se encontra abatida. E terceiro, explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. A nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto, é o Salmo 42, dos versos 1 ao 11. Vamos ler juntos? Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com uma multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que versos mais lindos! É impossível fazermos a leitura destes salmos ou ouvirmos a leitura deles e não pensarmos no Senhor, e não inclinarmos o nosso rosto a Ele e pensarmos sobre o quanto Ele é bom. Este espera em Deus, esta parte, este trechinho, do verso, ele é bastante cantado em alguns hinos nas nossas igrejas e é difícil não lê-lo e não pensar nestas canções. A nossa alma deve esperar em Deus. E este é apenas um dos pequenos ensinamentos que teremos na aula de hoje. Vamos para a nossa introdução? O estudo do Salmo 42 traz lições preciosas para a vida espiritual. Nele veremos que passar pela juventude desejando a presença de Deus é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que, uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer os desafios que a vida nos impõe. Aprenderemos, portanto, que a nossa profundidade devocional determinará a qualidade do nosso futuro. Primeiro tópico, a alma que suspira por Deus. Primeiro subtópico, a introdução ao Salmo 42. Nós podemos iniciar a aula perguntando para os nossos jovens se eles conhecem se eles sabem, na verdade, quem é o escritor do Salmo 42,
se eles sabem um pouquinho ali a respeito do que o Salmo tem a nos oferecer, quem o escreveu, quando escreveu, se este Salmo continua fazendo parte do livro 1, ou se ele já faz parte, né, de um outro livro de Salmo, como nós estudamos lá na primeira aula, a respeito da divisão dos Salmos, do livro dos Salmos. Agora, é importante nós sempre pensarmos em uma forma de nós convidarmos os nossos alunos para prestar atenção e gerarmos neles alguma expectativa a respeito da nossa aula. Por mais que nós estejamos em uma classe de jovens, que eles já não tenham mais tantas necessidades didáticas ou de uma didática mais específica como os adolescentes, os pré-adolescentes possuem, nós ainda estamos falando para pessoas, para um público. Domingo de manhã, pessoas às vezes cansadas, com muita coisa para fazer, e a mente pode acabar, né, indo para outro lugar, ficar apenas o corpo da pessoa ali. Então é importante nós gerarmos nos nossos jovens uma expectativa, pensarmos em uma forma de iniciar essa aula. É sempre bom começar com uma pergunta, quando você não tem um testemunho, um vídeo, uma imagem para mostrar. Vamos começar com uma pergunta, porque assim você cria uma interação. Você pergunta, alguém te responde, o outro às vezes ouve e fala, quero adicionar o meu ponto de vista, e assim é uma maneira bastante interessante de nós criarmos um bom ambiente para a aula. Lembrando que a aula é um diálogo com os nossos alunos, não é um monólogo, não somos só nós que falamos. Nós precisamos sempre contar com a interação dos nossos jovens. Vamos lá, então. O Salmo 42 introduz o livro 2, o segundo livro de Salmos. Ele forma uma unidade com o Salmo 43. Trata-se de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de levitas, e esses levitas eles sabiam bem a respeito da importância da adoração no templo. Por isso a canção dos Salmos 42 e 43 expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar a Deus. O cantor lamenta as circunstâncias da vida que o impedem de participar do culto no templo. Então, nesta lição, nós priorizaremos a exposição do Salmo 42. Então, hoje o nosso foco, apesar do 42 e do 43 serem um conjunto, nós hoje teremos a nossa atenção focada apenas no Salmo 42. Segundo subtópico, a alma anseia por Deus. O cantor usa a imagem da corça que anseia pelas águas a fim de mostrar o quanto ele anseia pela presença de Deus. Em seu comentário bíblico, Matthew Henry escreve: comparecer diante de Deus é ao mesmo tempo o desejo dos justos e o terror dos hipócritas. Essa canção capta exatamente o desejo do justo em estar diante da face de Deus, por intermédio do culto público. Mas quando isso não acontece por causa de uma circunstância impeditiva, sua alma chora e se abate. O justo sente prazer em estar diante de Deus. Nesse sentido, o início do Salmo 42 revela a privação do cantor em cultuar a Deus no templo e a sua preocupação em encontrar uma fonte que alivia a sua sede. Essa imagem revela que não há alívio para a alma do jovem sem a presença de Deus. Nós vivemos dias em que os problemas emocionais têm surgido com maior força. Não é raro nós encontrarmos jovens que já estão consumindo remédios para melhorar as suas situações emocionais. Não é raro encontrarmos adolescentes, jovens, caminhando ali para o início da vida adulta, que já fazem uso de remédios para tratar depressão, para tratar ansiedade. Isso é muito sério, porque isso significa que nós estamos vivendo em uma sociedade onde muitas pessoas se sentem desamparadas, onde muitas pessoas têm buscado alívio, têm buscado encontrar uma fuga, um escape para sua alma em outros lugares que não sejam em Deus. E é claro que muitas doenças precisam ser tratadas como doenças, com médicos, com pessoas capazes, né? Quando eu falo de doenças aqui no sentido emocional, muitas delas realmente precisam de tratamento de saúde mesmo, tratamento com remédios. Só que nós precisamos pensar um pouquinho além, porque somos cristãos e porque somos seres racionais. Nós temos o direito de pensar, de questionar. Por que é que nós vivemos em uma sociedade onde tantas pessoas precisam buscar o alívio? Onde tantas pessoas estão se sentindo tão sobrecarregadas, tão cansadas. Nunca foi tão comum termos tantas pessoas com ansiedade. Nunca foi tão comum que tantas pessoas tivessem depressão. A gente, tudo bem, o tratamento nós já identificamos qual é, as pessoas precisam realmente se tratar, beleza. Mas o que tem levado essas pessoas a esse estágio? Porque a solução corretiva, né, para algo que já aconteceu, nós já sabemos qual é. Mas qual seria a solução preventiva? Como não permitir ou como não acabar com tantas pessoas tendo essas situações de problemas emocionais?
E aqui nós precisamos voltar a meditar, e esta lição vai falar do cerne da questão a respeito do que significa sermos criados por Deus, do que significa carregarmos a imagem e semelhança dele. Porque nós temos uma necessidade de contato com o eterno que não pode ser suprida por outras coisas, ou mesmo por outras pessoas. Então, a impressão que eu tenho é que quanto mais a nossa sociedade caminha por uma vida, para um rumo onde Deus não está, no qual Deus não é convidado para estar junto, mais essa sociedade apresenta problemas emocionais. Quanto mais o jovem busca uma fuga para situações de vida para as quais ele foi criado, casar-se, ter filhos, glorificar a Deus com a sua existência, primeiro de todos, quanto mais ele foge destes objetivos pelos quais Deus o criou, mais ele encontra ansiedade, depressão, amargura, mas ele precisa de um escape. Então, falar em uma classe de jovens a respeito dessa busca por alívio que a nossa sociedade tem buscado é muito importante. Pode nos gerar algumas reflexões bastante necessárias para que nós possamos ter com os nossos jovens e pensarmos realmente. 2 aulas atrás, eu estive na classe dos jovens e nós estávamos meditando no Salmo 23 e falando a respeito do quanto a vida de um cristão é boa. Porque nós temos uma vida aqui na sociedade, uma vida terrena, eu queria dizer, e nesta vida nós vivemos bons dias. A vida de uma pessoa que teme a Deus é uma vida sem uso de entorpecentes, é uma vida de alguém que não trai, que não bate, que não magoa, que não abandona. É uma vida de alguém que honra a Deus com a sua vida, com o seu corpo, com a sua família, com a sua forma de ser homem ou mulher, de ser pai ou de ser mãe, de ser filho. E estas pessoas na sociedade, elas fazem o bem, porque elas estão ali. Dificilmente você vai ver um cristão dirigindo um carro bêbado que, infelizmente, acaba cometendo ali um acidente e matando uma família toda que estava em outro carro. Dificilmente será um cristão, dirigindo bêbado. Por quê? Porque cristãos não bebem. Então, olha só como, quando nós paramos para pensar, e eu tive essa reflexão com os jovens, foi muito importante ouvi-los falar, quando nós paramos para pensar em como vive um cristão aqui na Terra, é uma boa vida. Porque você vive sabendo que você carrega uma esperança de uma vida eterna. Então existe algo muito maior te esperando lá na eternidade. Mas a vida aqui em si só ela já é boa. Já é uma vida decente, organizada. Uma vida que glorifica a Deus. Então, acho que seria uma boa conversa para que você e seus jovens tivessem. Começar a pensar, por que tantas pessoas em busca de alívio? O que tem arrancado o alívio de almas tão jovens? Vamos continuar? Terceiro subtópico, a capacidade da memória, uma faculdade da alma. Longe da presença de Deus, simbolizada pela presença no templo, aqui no Salmo 42, memórias e sentimentos passados do salmista o lembram dos tempos áureos da adoração pública. Entretanto, essas lembranças aprofundam o desânimo de sua alma ao ponto dele indagá-la: por que se perturba dentro de mim? Note que as lembranças têm a capacidade de aprofundar uma dor ou a consequência de uma experiência negativa, mas ao mesmo tempo ela tem a capacidade de renovar a esperança. Isso dependerá da capacidade que você tem de lembrar das dores e experiências negativas e aprender com elas, bem como da capacidade de recordar das experiências edificantes, dos milagres extraordinários da providência divina em sua vida para motivar as ações hoje. Não por acaso, o apóstolo Paulo nos convida a cultivar a memória com a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade e todas as virtudes possíveis. É preciso que você selecione bem o que entra em sua memória, pois o que você lembra hoje o motivará para tomar decisões espirituais, morais e sociais amanhã. Lá no meu Instagram, e você pode me seguir, eu deixo ele sempre aqui em cima, aqui do ladinho, eu tenho um destaque chamado Imaginário. No ano passado, o Senhor falou bastante comigo a respeito de imaginário. O Senhor me direcionou para um trabalho com adolescentes aqui no campo de Curitiba, com os adolescentes da nossa Uniades, União dos Adolescentes da Assembleia de Deus aqui de Curitiba. E eu comecei a receber algumas mensagens de adolescentes que, por conta da influência de músicas, de livros, de filmes, de séries, estavam viciados em conteúdo adulto. Algumas palavras a gente tem que dar uma segurada por conta do algoritmo do YouTube, mas conteúdo mais 18.
adolescentes muito novinhos, 11, 12, 13, 14 anos de idade. Quando eu comecei a receber aquelas mensagens, eu confesso para os irmãos que primeiro foi um susto para mim, porque eu não tinha ideia de que aquele mundo existia, de que as pessoas se viciavam naquilo tão jovens e que existiam outros meios a não ser os filmes adultos e revistas adultas para que as pessoas acabassem viciadas naquilo. Para os irmãos terem uma ideia, eu nunca tinha ouvido uma música de funk. Primeiro porque obviamente não é algo que eu ouviria no dia a dia, e segundo porque eu não frequentava nenhum meio social que me levasse a ouvir aquilo. Né? Alguns anos já fora da faculdade, trabalhava com crianças muito pequenininhas, então não tinha. E a gente também vem no período de pandemia, então eu nunca tinha ouvido um funk, uma música da Anitta, nada. E quando eles começaram a conversar comigo, a me mandar alguns relatos, e eu fui ouvir algumas músicas, assim, eu fiquei muito chocada com aquilo. E o Senhor me levou a entender a respeito do imaginário, e principalmente a este texto do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre pensarmos naquilo que é bom, sobre ter cuidado com o que nós armazenamos, porque a nossa memória, como a lição vai nos falar, ela armazena lembranças que têm a capacidade, veja só, de aprofundar em nós uma dor ou de renovar a nossa esperança. Então, aquilo que nós consumimos fica armazenado na nossa memória, no nosso cérebro. E aqui entra uma pergunta muito importante para ser feita na classe de jovens. O que é que nós temos consumido? Para quem nós temos dado audiência? E agora, é importante nós falarmos sobre os filtros que nós temos que fazer nas músicas, nos livros, nas séries. Claro que é importante. Só que existe algo que às vezes passa batido por nós. Quem são as pessoas que nós seguimos nas redes sociais? O que elas postam nos stories? Como elas aparecem vestidas? Que tipo de música elas postam como trilha sonora dos stories que elas fazem? O que essas pessoas costumam falar? Qual é o nível do palavreado que elas possuem? Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes eu conheço pessoas que não ouvem músicas que não sejam do meio gospel, que possuem uma vida bastante regradinha, sabe? Que cuidam bastante com o que ouve, com o que fala, mas seguem pessoas que possuem uma vida. Sabe, eu não ouço só as músicas da Anitta, mas sigo ela no Instagram. Percebe que não faz sentido? Eu discordo de algumas questões do funk, mas seguem DJs, né, que tocam esse tipo de música no Instagram. Então, é como se, eu não vou a baladas, irmã, imagina, nunca pisei em uma, tá bom, mas segue pessoas que estão todo final de semana em uma. E assistem aqueles stories e participam daquela vida de forma como um telespectador. É importante nós pensarmos sobre o que nós temos permitido que entre em nosso imaginário. Porque a nossa memória precisa ser cultivada com aquilo que é bom, que é agradável a Deus. O ideal é que nós tivéssemos uma leitura tão constante da palavra e tantos versículos memorizados que no momento em que a nossa alma procura um alívio, nós pudéssemos recitar salmos. Nós pudéssemos cantar ao Senhor, lembrar-nos das promessas que Ele nos fez em Sua palavra. Só que quando nós sentimos aquela necessidade de alívio e nós não temos nada eterno para agarrar, nós acabamos apenas como vítimas da nossa própria memória. E se ela for recheada de coisas negativas que desonram a Deus e que trazem em nós uma sensação de profundidade no pecado, nós não teremos no que nos agarrar para sair daquela sensação de tristeza, de angústia. Então é muito importante que nós que nós possamos pensar no que é que nós temos feito, ouvido, assistido nos últimos dias. Do que o seu imaginário é formado. Cuidado com o que você permite que entre na sua cabeça e que fixe em sua memória. Muito cuidado. O nosso imaginário pode honrar a Deus ou desonrar. Vamos continuar agora no tópico 2. A alma que se encontra abatida. Sim, é possível que a alma de um cristão esteja abatida. Então veja só. Primeiro subtópico, não é pecado a alma estar abatida. Então, é possível que um cristão tenha a alma abatida e não é pecado. Isso aconteça, nós somos seres humanos. Falhos, às vezes acontece. O versículo 6, aqui do Salmo 42, nos diz: ó Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Muitos servos do Senhor, ao longo da história, tiveram momentos de angústia na caminhada cristã. O Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, nos deixa bastante claro quantas angústias
alguns servos de Deus tiveram que enfrentar em sua caminhada e que muitos deles se sentiram abatidos. Mas veja só, o verso 6 desse salmo nos revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Por exemplo, na reprovação do vestibular, né, quando um dos nossos jovens, infelizmente, não consegue aquela aprovação que ele tanto queria, ou no término de um namoro, aquele sentimento de abatimento que paralisa a sua vida, inclusive a vida espiritual, pode surgir no momento em que a frustração vem, no momento em que algo que aquele jovem queria muito acaba não acontecendo. Então, é necessário que nós possamos entender que está tudo bem se isso aconteceu com você, e eu digo não está tudo bem e vamos ficar aqui. Está tudo bem no sentido de não é pecado que a minha alma esteja abatida. Não é errado que eu esteja me sentindo mal, que eu não esteja bem. Esse é o primeiro passo, entender que não é pecado, não é errado. Às vezes o abatimento da nossa alma nem significa que nós estamos longe de Deus. Significa apenas que a gente se frustrou. E quando uma frustração acontece, geralmente é um baque. Quando um jovem que está estudando para passar em medicina, já passou, né, três anos ali fazendo cursinho, já está com 21, 22 anos de idade, vai tentar de novo, e aí na quarta tentativa ele falha mais uma vez. Ele se sente tão mal. Isso não significa que ele está longe de Deus, mas significa que ele está abatido. Então, quando isso acontece, nós precisamos nos lembrar do que a lição vai nos falar. Experiências que trazem um sentimento de fracasso têm um potencial de aprisionar você por dentro. Não é pecado estar abatido. Se isso acontece com você, está tudo bem. Não é pecado. Você não está distante de Deus, mas a situação em que você se encontra agora, no caso de um jovem passando por um desses problemas de frustração, ela pode te levar para um lugar ruim, para um lugar pior, para um lugar de aprisionamento. Então, estar abatido não é errado. Acontece. Tá tudo bem se aconteceu com você, porque a gente se frustra mesmo. Às vezes nós depositamos a nossa esperança em passar no vestibular, em noivar, casar, e às vezes não acontece. Mas, quando não acontece, é o nosso momento de nos agarrarmos ainda mais a Deus. É o nosso momento de tirarmos a nossa alma do estágio de abatida e levarmos para outro lugar. Porque, olha o que a lição nos fala, este sentimento de abatimento, de fracasso, pode nos aprisionar. Segundo o subtópico, a natureza traz lições de Deus. A expressão, portanto, traduz uma mudança de atenção do salmista. Nesse versículo 6, duas expressões se destacam, terra do Jordão e Hermon, além do desconhecido Monte Mizar. O salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia. Embora ele esteja longe de Jerusalém, ele está num local que historicamente sempre revelou as grandezas de Deus. Veja só o que o pastor norte-americano George Wood vai falar a respeito desta situação que a lição está descrevendo. Encontramos-nos na terra do Jordão, o ponto mais baixo da terra. Desse lugar tão baixo, devemos nos lembrar do ponto mais alto, o Hermon. Dias melhores virão. A vida é feita de altos e baixos. Assim, a natureza nos traz lições belíssimas de que ela não é fruto de um caos ou de uma desordem. Há um Criador que a sustenta e que a dirige. Aleluias! Se ele faz isso com os minerais, com os vegetais e os animais, por que seria diferente com os seres humanos? Então, quando o nosso jovem se encontra em um sentimento de frustração, quando ele se encontra num momento em que a alma dele está abatida, é necessário que ele busque lembranças no seu imaginário de que dias melhores virão. De que a nossa vida é feita de altos e baixos. Às vezes, muitas vezes, nós iremos tropeçar, cair, falhar. Só que, quando isso acontece, é o meu momento de me apegar àquilo que eu tenho gravado na minha mente. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele não me abandona. Ele cuida dos lírios dos campos, não foi o que Ele disse? Então Ele também vai cuidar de mim. É por isso que é importante que a nossa memória esteja recheada de profecias bíblicas, daquilo que o Senhor declarou que Ele faria sobre as nossas vidas. Continuando no nosso terceiro subtópico, é preciso ter esperança. Na vida cristã, o problema não é estar abatido. Por isso que eu falei, tá tudo bem você estar abatido, porque
é a vida. Às vezes, muitas vezes, nós vamos ficar abatidos. Faz parte de estar vivo. Tá tudo bem. Só que você não pode deixar que esse estágio de abatimento te leve mais para baixo. É preciso que ele seja um estágio que te impulsione a voltar para o estágio normal, para cima. Então, olha só. É esperado em nossa caminhada que nós tenhamos momentos de frustração, momentos de abatimento. O problema que nós devemos cuidar para que não nos atinja é a perca da esperança. Esta é uma virtude intrínseca à nossa fé, pois nós esperamos o Senhor Jesus voltar, todos nós cremos que Jesus um dia voltará. Portanto, a esperança é o que nos diferencia dos não cristãos, o que nos diferencia dos pagãos, dos ímpios. Nós cremos em Deus e não só cremos que Ele nos salvou, nos resgatou, mas cremos também que Ele foi para o Pai, mas em breve virá para nos buscar. Então nós não podemos perder a esperança porque ela é o que nos faz cristãos. Nós nos agarramos à esperança da volta de Cristo. Nós nos agarramos à esperança de que a dívida que nós devíamos como humanidade desde Gênesis 3, por conta da queda, foi paga por Cristo na cruz. Ou seja, esperança, crer, ter fé é o que nos distingue dos não cristãos. Então a minha alma pode estar abatida, ela só não pode perder a esperança. Terceiro tópico, como fortalecer a esperança em dias difíceis. Primeiro subtópico, não esteja sozinho. Diferentemente dos tempos dos filhos de Corá, você, nós, professores, os nossos alunos, temos algo que eles não tinham e podemos contar com a presença de Jesus e a plenitude do Espírito Santo conosco. Nós temos um bom consolador. Nós temos o Filho, que é o nosso caminho para o Pai. E os filhos de Corá não tinham esse acesso. A graça nos possibilitou que Jesus nos levasse à condição de irmãos dele por adoção e nos possibilitou ter o Espírito Santo habitando em nós, como nosso Consolador. Então nós não estamos sozinhos. Veja que uma lição que o Salmo 42 nos ensina é que nada em nossa vida pode tirar o nosso foco da fé. Sua vida espiritual dará a direção para o futuro que você colherá. Por isso, vá ao altar do Senhor, louve-o, pois ele é a sua alegria. Anseie e priorize a presença de Deus, pois ele é o teu auxílio. Observe a importância dos cultos públicos, das reuniões, de estudos bíblicos, da vocação ministerial e da devoção pessoal. Disso depende o sentido da sua vida cristã. Segundo subtópico, equilíbrio espiritual e social. Há muitos e muitos desafios na vida de jovens. Há jovens que trabalham e estudam, aos que assumiram o sustento da casa, porque um dos pais foi recolhido por Deus, outros ainda estão iniciando a carreira nas Forças Armadas ou lutando para se sustentar numa universidade pública ou privada. Enfim, os desafios são complexos, são diversos. Dependendo de como nós reagimos a esses desafios sociais, podemos até entrar num ciclo de ansiedade, tendo como consequência a depressão. Por isso, uma preciosa lição que o Salmo nos ensina é que na proporção que a sua vida espiritual for profunda, você superará os desafios da vida, podendo prevenir a rota da ansiedade e da depressão. Por isso, se você está vivendo em uma situação complexa, olha só, a lição nos dá 3 dicas. Primeiro, pare, se acalme e reflita. Ore e leia a palavra de Deus. Estude e trabalhe com dedicação. Terceiro, espere em Deus. Assim, esse momento complexo passará. Você aprenderá com ele e sairá mais maduro do que quando entrou. Como a lição nos citou, os nossos jovens vivem dias bastante sobrecarregados. Como eu falei, nós temos a necessidade de fazer muitas coisas. Nós queremos fazer academia, nós queremos estar por dentro das novidades, nós queremos maratonar séries, passar em primeiro lugar no concurso, passar em primeiro lugar no vestibular, trabalhar 8 horas por dia, ganhar muito bem, ter carrão, ter casona, fazer o casamento dos sonhos, ter filhos lindos, cheirosos, maravilhosos. A gente quer muita coisa. Não sobra tempo para tudo isso. Entendeu? Não dá. E aí, quando a gente não aguenta fazer tudo isso e ao mesmo tempo acompanhar a rede social, ver o stories de não sei quantas pessoas, a gente fica sobrecarregado e parece que a nossa alma vai ficando ansiosa e então uma depressão se encontra logo ali na frente. É por isso que o jovem cristão pode se agarrar em algo diferente do mundo. E ele, mais do que isso, pode entender que quanto
mais profundidade devocional, ou seja, quanto mais intimidade com Deus ele tiver, mais fácil será se distanciar de uma vida ansiosa. Porque tudo que o Senhor nos ensina é: não estejeis ansiosos. Quanto mais próximo de Deus eu sou, quanto mais eu oro, quanto mais eu falo com Deus, mais a minha alma se anela nele. Mais perto dele a minha alma está e, portanto, menos abatida, menos ansiosa e menos depressiva. Nada, nada, nada pode preencher aquilo que foi destinado a Deus dentro de nós. Nós temos, sim, uma necessidade pelo eterno, porque Ele colocou isso em nós que nada pode suprir. Então, por mais que nós tenhamos jovens muitíssimo famosos, muitíssimo bem-sucedidos, muito ricos, ainda assim eles podem ser vítimas de depressão. Recentemente, o Brasil, né, acompanhamos a situação do humorista, o Whindersson Nunes, comentando que ele estava em depressão. E quando a gente vê um rapaz tão jovem, tão bem-sucedido, falando a respeito daqueles quadros de depressão que ele estava enfrentando, nos faz entender que realmente o sucesso não preenche aquilo que foi destinado para que só Deus pudesse preencher. Vamos para o nosso terceiro subtópico? Traga à memória o que dá esperança. Mais uma vez, a lição vai nos falar de imaginário, do nosso pensamento, da nossa memória. Outra lição preciosa que podemos extrair do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente desafiador. Tenha em mente o que Deus permitiu você passar ontem, é porque isso ajudará hoje. Por isso ele nos deu a faculdade da memória. Entre recordações e lembranças, nossa alma é alimentada por tudo que Deus fez de bom. Não seja escravo das lembranças que trazem sofrimento e dor para a sua vida, mas cultive aquelas que trazem esperança, ânimo e coragem. Amém? Professor, eu desejo que o Espírito Santo te abençoe e guie a ministração da sua aula, que ele te use de forma extraordinária, porque nós estamos falando de algo muito fundamental para os jovens dos nossos dias. Nós temos muitos jovens emocionalmente doentes e é necessário que nós saibamos como falar desse assunto. E não existe melhor forma de abordar essas situações tão complexas do que falando o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito da nossa alma, de como alimentá-la, de como fazer com que ela saia de um abatimento e como fazer com que ela evite uma situação pior. Então, na aula de hoje, nós podemos pensar em discussões que nós podemos ter ali com os nossos alunos, levantar pontos que sejam benéficos para a condução da aula, que estejam amparados ali nos objetivos para a nossa lição, mas que também faça com que os nossos jovens possam entender algumas coisas que às vezes passam longe da nossa memória. E uma das melhores é, primeiro, a gente não vai dar conta de tudo. Não vai. Não adianta querer abraçar o mundo todo, agarrar tudo, porque não vai dar certo. Então, fazer metas reais é uma das melhores formas de não nos frustrarmos. Sabe, colocar ali metas que são cumpríveis. Às vezes eles pegam aqueles planners, aquelas listas do que fazer no dia, coloca lá 15 objetivos, e aí quando não cumpre o segundo, se frustra. Então, é necessário que a gente saiba, primeiro, o que eu realmente estou fazendo com a minha vida, e segundo, muito cuidado com o que está nos alimentando, com aquilo que a gente fica consumindo o dia todo, porque olha o que a lição nos fala. Traga à memória o que te dá esperança. Nada no mundo nos dá mais esperança do que Cristo. Então, que nós e os nossos jovens possam entender que uma vida com Deus, que profundidade de relacionamento com o Senhor, trará em nós esperança e fortalecerá a nossa alma. Professor, Deus abençoe. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.